Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Então aqui é uma palavra profética lá em Isaías, né? E também Isaías 9, a partir do verso 1, vamos ler 1 e o 2, e o 6 e o 7, e diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E aí, verso 6 diz: porque um menino, aquele da grávida, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então está falando exatamente de Jesus, esse que nós, durante este mês, mencionamos muito sobre o seu nascimento. Um nascimento à base de milagre, um nascimento em que houve a intervenção total de Deus. E quando nós lemos Mateus, nós vamos ver o cumprimento de todas estas coisas. Quando você abre Mateus, no capítulo 4, nos versos 14 até o 16, diz assim: para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Jesus Cristo nos dando a oportunidade de termos um encontro com Ele para toda a eternidade, não é? E Ele diz, então, terminando a palavra profética aqui, aí nós temos a mensagem de origem, a mensagem principal que diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele fala no início do seu ministério, ele fala duas coisas muito importantes. Ele fala de arrependimento. O arrependimento é algo inerente ao homem. Muitas pessoas dizem que nós não participamos da salvação, o que é uma grande inverdade, porque nós participamos da salvação a partir do momento em que do nosso coração há o arrependimento. E então ele diz que fala a respeito do arrependimento, porque o arrependimento é o reconhecimento do homem de que ele carece de Deus.
Então, ao cantar sobre Jesus, enaltecer Jesus, nós estamos falando de alguém que é muito especial para nós. Mas ele diz, na sequência da sua mensagem, pois o reino dos céus está próximo. Porque só com arrependimento é que nós atraímos o reino dos céus para nós. Ele está próximo, mas no nosso arrependimento, na nossa confissão, no nosso reconhecimento desse Jesus, ele deixa de estar próximo para estar dentro de nós. Então nós atraímos o reino que está próximo. Jesus diz, cumprindo toda essa parte, de que o reino está próximo. Mas ele fala de arrependimento. Quando nos arrependemos, o reino de Deus deixa de estar próximo. Quando confessamos Jesus Cristo, porque nós atraímos o reino de Deus para dentro de nós. É uma verdade absoluta. Então, vamos louvar o Senhor nesta noite, vamos ouvir as mensagens cantadas, mas nós não viemos para uma audição, nós viemos para uma adoração coletiva. Então, a sua expressão de adoração, de louvor, que ela permaneça aí firme e que você esteja com o coração pronto para, de uma forma quebrantada, ouvir o que o Espírito de Deus está falando, porque Ele não quer falar, Ele está falando conosco. Amém?